Então, antigamente o texto do Carlos Capslock era uma pessoa só, mas hoje em dia o Carlos Capslock ele virou uma intervenção cultural, já nem considero ele mais um personagem meu. E o Tessuto ele é produtor musical, promoter, gosta de gatos, faz festa rave. Ele é muitas coisas, né? É um artista. Não, foi um longo processo, que era muito pessoal no começo, e tinha a ver com eu me libertar de muitas coisas que eu havia sido ensinado, muitos padrões que eu seguia, de comportamento, de questão de visual, estética, até a maneira de falar, a maneira de enxergar as coisas. Então eu estava desconstruindo tudo aquilo dentro de mim. E o personagem que foi criado sem nenhum intuito, né? Ele foi só uma brincadeira entre amigos, onde eu criei um personagem que tinha a inicial primeiro do sobrenome, primeiro nome repetida, no caso Carlos Capsulac. E aí a partir disso ele fez parte desse momento de transformação, de comecei a usar as roupas que eu queria, cortar meu cabelo do jeito que eu queria, me sentir à vontade, enfim, praticamente eu renasci, eu diria. É um processo difícil no começo, principalmente porque eu sou muito tímido, foi muito difícil, então, mas basicamente a minha arte, todas as coisas que eu faço são muito orgânicas, então por exemplo, eu não sei, eu vou chegar em casa hoje e vou planejar, não, semana que vem eu vou fazer isso, relacionado à arte, né? Planejo meus compromissos de network, de reuniões, de coisas mais formais. Mas a arte em si, ela tem que ser, pra mim, ela tem que ser muito orgânica. Muitas vezes você entra no estúdio, tenta fazer alguma coisa e não sai nada, porque você não tá no clima de fazer as coisas. Então, pra encarnar o personagem é mais ou menos isso também. Apesar de que agora, depois de tantos anos, né, quase 10 anos, já virou uma coisa automática, eu já nem penso mais, entende? E também como eu trabalho durante o evento, noite inteira de rádio, pra lá e pra cá, trabalho no bar se precisar, vou receber o DJ que chegou, fico vendo se tá tudo certo. Então meio que o que acontece? O personagem ele é mais visual hoje em dia. Quando eu tô na festa, tô com a cabeça em outro lugar, né? Não tô com a cabeça tipo de, eu vou me comportar dessa maneira, o personagem tem esses trejeitos, ele fala dessa maneira, eu vou fazer essa performance. Isso acabou ficando mais reservado pra hora que eu toco mesmo. Acho que o que mais me influenciou de todos foi o Mechanical Animals, do Marilyn Manson, porque eu era muito novo e aquela estética que ele começou a usar, a maquiagem que ele estava usando, o cabelo, o som em si, que ele já esse disco é muito mais eletrônico do que os outros dele, né? E é um disco muito crítico também, que fala sobre drogas, uma questão delicada, drogas em geral, né? Não só drogas ilícitas. Então foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Então toda aquela estética dele me admirou muito, assim, porque os artistas de rock não tinha ninguém que tinha essa estética, né? O segundo foi do Michael Jackson, Thriller, que é um disco que eu escuto até hoje inteiro, assim. É bem legal. Então tem as baladas, né, as músicas mais românticas, tem as Wanna Be Starting Something, que também já é bem próximo de um house, assim, eu diria, é bem repetitiva. Que é quase impossível mixar esses discos, né? Porque você tem que ficar o tempo todo ali girando o prato, no pitch, porque as batidas são todas orgânicas, né? E além da estética do Michael também, dos clipes que ele fazia, né? Que já era praticamente filmes, né? Curta-metragens. Então o Michael é um artista que me influenciou bastante também, The Marshall Matters. Que foi aquele disco que ele explodiu mesmo, que tem o Slim Shady, que tem aquela música com a Dido, que ele fez também, que é tipo linda, maravilhosa. Então eu pude sentir que ele era um artista bem completo nesse disco, porque ele fez essa balada com a Dido, ao mesmo tempo tinha aquele estilo de rap meio que lembrava um pouco o vocal do Cypress Hill, mas que já tinha umas melodias bem mais exóticas do que o comum, uma coisa meio debochada, mas não palhaço, sabe? Uma coisa. Fora todo o personagem que ele criou, né? E eu acho que esse disco me influenciou bastante. Bom, Take Me Higher é do Hot Sieve, um artista brasileiro, que mora em Belém, acho que já faz uns 10 anos. Ele, na minha opinião, é o melhor produtor nacional que tem, porque ele é bem do estilo que eu gosto, os timbres são sempre originais, é sempre bem dançante e misterioso, ele sempre usa vocais bem bonitos, e essa, na minha opinião, é a melhor track dele, que foi lançado em 2014, que eu tenho até hoje, o promo que ele me deu, e toco essa música até hoje. Então ela é meio um house, mas não sinistro, mas meio soturno, assim, e o vocal é super bonito.
E, enfim, uma música linda. Rhythm is a Dancer é um clássico, né, do Snap. E eu toco até hoje também, tô procurando para comprar esse vinil. Mas a estrutura dela pra mim é perfeita, assim, tanto os sintetizadores, o baixo, ela é bem simples, o vocal bem clássico, né, nova-iorquino. Essas duas eu toquei bastante. A Caps Lock, 8am, ainda não tive a oportunidade de tocar tanto, porque ela saiu na pandemia, né? Sim, mas é uma música que eu gosto bastante porque ela reflete realmente o clima da Caps Lock nesse horário, assim. Se você já ficou até esse horário, se você já foi, se você chega lá nesse horário, porque quando eu vou produzir uma música, eu tento, por exemplo, você vai fazer uma trilha, então, floresta, quero que a pessoa lembre de uma floresta, então você vai usar elementos que vão remeter a isso, então toda vez que eu vou fazer uma música, eu procuro pôr um sentimento nela. E nessa foi do After da Caps, que é sempre o horário que eu toco, eu sou sempre o último a tocar, né? Tá lotado ainda essa hora. O ponto alto da festa é entre 6 e 10, assim, né? Tem da madrugada também, mas de manhã chega um outro público, uma galera que dormiu e veio pra festa. Então é outro clima. Tem muita gente que não vai à noite pra chegar 6 da manhã e ficar até meio-dia, até o final. Então tem os dois turnos da festa, né? Em geral, esse momento, essa hora, assim, é aquela coisa, né? Ninguém tá bebendo nada, a festa tá incrível. É tipo isso. É uma festa que tem um conteúdo subversivo, de questionamento e nunca de afirmação, né, dos fatos, porque a gente sempre usa os temas das festas para instigar as pessoas a pensarem sobre situações corriqueiras do nosso cotidiano aqui no Brasil, sociopolítico, econômico, culturais. Então eu considero mais uma festa de questionamento, né? Muita gente chamaria de uma festa de contracultura, eu já chamaria de uma festa de questionamento. A gente gosta de ter esses temas porque quando eu comecei a tocar, eu sempre via que as pessoas enxergavam a profissão de DJ, promotor de eventos, como uma coisa muito banal. Até hoje, né? Existe muito preconceito. Então por isso que a gente tem esse conteúdo. Eu acho que como artista a gente tem a obrigação de se posicionar sobre algumas coisas, porque a gente tem um poder de influência muito grande sobre os nossos fãs, sobre fãs que podem, pessoas que podem virar nossos fãs no futuro. Então é sempre bom poder questionar essas coisas e ver e fazer com que as pessoas pensem a respeito. Nada muito agressivo de, olha, essa é a minha opinião, eu acho que as coisas são assim. Eu acho que eu sou a favor mais do questionamento para que as pessoas possam conversar também sobre o assunto e não ter uma opinião, porque o cara fica pessoal que ele é deformador de opinião também, né? Então tem a ver um pouco com isso também. E você jogar uma ideia para as pessoas e fazer com que elas formem a própria opinião sobre isso. Tem muita gente que me ajuda a fazer a festa, né? A maior parte das ideias eu que tenho, dos temas eu que crio, eu dou sugestão, co-crio com o flyer com o designer, com o conteúdo do Instagram também. Mas tem muitas outras pessoas que colaboram para esse processo também, principalmente no dia do evento, né? Os DJs, performers, Laércio, o Elicil, né? A gente tem que começar a falar, sempre é Elicil, porque tem que falar Laércio, Lúcio, Leonardo, ninguém fala, até a mãe dele deve falar errado o nome dele. E ele sempre colaborou bastante, colabora até hoje, ele me ajuda a fazer o line-up. Mas, como eu te falei, foi uma coisa que, assim, é um projeto de vida meu. Mas que o lance do personagem já se desconectou totalmente de mim, da minha vida, não tem mais nada a ver com a minha vida pessoal e é uma coisa, um projeto que eu toco. Então, tem muita gente que ajuda, que colabora, que trabalha. Então eu acho que eu sempre tentei, de uns anos para cá, desassociar um pouco essa ideia para que passar realmente essa mensagem de que a Caps Lock não é um projeto egocêntrico, que não é um projeto meu, que eu não estou tentando fazer algo pelo personagem, sim, para a sociedade. Mas acho que o principal sentido que eu vejo nesses movimentos, não só nas festas independentes, mas as festas em geral, as pessoas vão a esses lugares porque elas estão procurando uma válvula de escape, ou para uma semana estressante que elas tiveram, ou para um problema pessoal que elas estão tendo, ou para sofrer preconceito, como foi o movimento da música eletrônica, como nasceu, né? O seu lugar de refúgio onde você pode ser você mesmo, você pode se desconectar da cidade, principalmente depois da globalização, com os smartphones, as pessoas estão cada vez mais conectadas ao trabalho, a mensagens e, enfim, eu acho que a gente acaba às vezes aproveitando menos a vida do que a gente poderia. Então quando você vai a uma festa, eu acho que é o momento de você tentar se desconectar de tudo isso. A reunião de pessoas é uma coisa muito importante. Numa festa você pode conhecer muitos contatos de trabalho, fazer novos amigos, conhecer uma pessoa que você vai se relacionar.
amorosamente, afetivamente, reencontrar pessoas, discutir ideias principalmente, porque na CAPES tem todo tipo de público. Então quando você coloca todo tipo de público junto, você faz com que as pessoas que não têm contato às vezes comecem a conversar. Isso para mim é muito importante também. Começar a conhecer o outro lado, conhecer como as pessoas vivem, ouvir as opiniões diferentes. Muitas vezes as pessoas podem ter opiniões que elas formaram e elas podem aprimorar essas opiniões ou mudar essas opiniões de acordo com a vivência de outras pessoas que passam para elas. Eu acho que a parte mais bonita de fazer um evento é você reunir as pessoas, dar essa oportunidade das pessoas se falarem mais, conversarem, se olharem, repararem mais na situação de cada uma. A Caps Lock ela foi um embrião da Voodoo e foi a primeira festa de música eletrônica nesse formato, mas a cena foi construída com várias outras festas. Eu acho que minha principal contribuição foi poder fazer com que os promoters enxergassem que existia uma outra maneira de produzir os eventos também e que esses eventos também poderiam ser feitos em parcerias com agências, com marcas, e que esse modelo também poderia ser aplicado em outros tipos de mercado, assim como o modelo que a gente aplica também é aplicado no modelo de clubes, no modelo de festas rave, no modelo de festivais, é tudo meio que uma coisa só, né? Todo mundo acaba se retroalimentando ali culturalmente. Porque foram 2 noites que eu consegui ouvir os sets dos artistas bem, assim, que normalmente eu não consigo, como eu te falei, eu fico a noite inteira, né, girando, indo pra lá e pra cá, no backstage, camarim, no palco, na porta e telefone, mas esses 2 sets eu consegui dançar bastante. E muita gente disse que o set do Ryan Elliott na Caps foi o melhor de todas as Caps, foi o melhor set. Foi realmente surpreendente, assim, ele tocou de manhã, ele tocou um som bem Detroit, misturado no disco, com house, foi um set que marcou bastante pra mim, e são poucos momentos onde eu posso ouvir um set, né, em geral todo final de semana eu tô viajando, e quando você vai pra alguma festa, você chega sempre um pouco antes só, porque você quer descansar, depois você tem que sair cedo pra pegar o voo, e no fim de semana, às vezes, onde tem um artista que você quer ver, você vai tocar em outro lugar. Então são poucos os sets que eu consigo realmente ouvir inteiros, assim. Sim, sinto falta de fazer isso porque você aprende muito, né, ouvindo o set dos outros artistas, vendo eles tocarem também. Quando eu comecei a tocar eu observava bastante como os DJs tocavam. Foi assim que eu aprendi a fazer aquela virada do grave, né, eu tava olhando o Márcio Vermelho tocar no The Edge na época, na Freak Chic, e aí eu vi ele virar o grave daquele jeito. Foi aí que eu aprendi, então são coisas legais de você também estar absorvendo outro tipo de som, outras sonoridades, ver o que os outros estão tocando também. E o set da Bloody Mary eu consegui ouvir inteiro porque eu estava no bar trabalhando, então era de frente para a pista. Foi um momento que bombou, então foi outro que marcou bastante também. Mas em específico a Alma Negro me influenciou bastante. Ela mudou meu panorama de maquiagem, porque ela faz umas maquiagens assim muito lindas, corporais também. Ela mistura as cores muito bem e ela faz umas colagens também no corpo dos artistas. E eu acho assim, todo o trabalho dela que eu vejo, eu sinto uma evolução, parece que ela está sempre cada vez melhor. A Ceci, ela tem essa pegada meio Marilyn Manson, né? Foi a primeira drag que eu vi fazer essa estética meio freak, toda photoshopada, de uma maneira onde as coisas não fazem sentido, de o braço tá virado para trás e a cara torta. Eu achei que ela foi muito original no trabalho dela, ela apresentou numa época também onde para mim foi bem inovador. Ela inclusive é a performer da Caps. E o Omoloco é um DJ excelente, inclusive ele ia tocar no Deck Mantle esse ano, já vi ele tocar algumas vezes e ele é muito foda. Assim, a gente ia fazer um back-to-back inclusive na Caps com o DJ Tênis, foi cancelada. Mas na minha opinião, atualmente é um dos melhores DJs do Brasil nesse segmento, é o Omoloco. Eu acho que tudo me influencia, né? O meu dia a dia, as coisas que eu escuto, as coisas que acontecem, as minhas dores, meus problemas, o tempo, tudo influencia. Quando você faz arte, tudo te influencia.